Salve, salve, aluna e aluno da EJA. Quem é que está aqui na área? Aqui o Aprígio, para trazer um assunto extremamente relevante e importante para a nossa vida. Mas antes de qualquer movimento, vou fazer aquela perguntinha básica, fofinha, cuti-cuti. Tem aluno aí? Espero que sim. Produção, aumenta essa imagem aí para poder a gente falar um pouquinho da onde vai estar gravitando o nosso saber de hoje ou nossos estudos de hoje. Terra e universo, tá? O objeto de conhecimento / conteúdo será o estudo dos gases. Qual é a habilidade que a gente espera construir hoje? Compreender o efeito estufa como um fenômeno natural e fundamental à vida na Terra. Compreender a importância da camada de ozônio para a manutenção à vida na Terra. Volta comigo aqui de novo, produção. Então é um assunto de uma relevância gigantesca para a nossa história de vida. Para que a gente possa ter realmente um conhecimento que mude a forma de ver esse universo, de ver esse mundo. Então, antes de mais nada, se apropria dessas informações para justamente você começar a metabolizar e a gente seguir agora um caminho virtuoso. Por favor, produção, para o nosso próximo slide. Então, se você perceber nesse slide, nesse material que vocês estão vendo, a gente tem informações que são importantíssimas que diz respeito à nossa última aula da EJA. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a essas camadas? A gente vai dar muito mais ênfase à troposfera e à estratosfera. Mas só para a gente lembrar, a nossa atmosfera ela é constituída não só pela troposfera e estratosfera, como também pela mesosfera, a termosfera e a exosfera. Mas lembre-se que a gente vai dar ênfase aos gases que constituem justamente a nossa atmosfera. Produção, volta comigo aqui. E é exatamente isso que eu quero que vocês comecem a entender. Aonde é que o nosso objeto de estudo vai estar sendo mapeado, vai estar sendo justamente usado como grande referência nessas duas camadas que eu acabei de manifestar. Por favor, produção, nosso próximo slide, para que a gente possa dar continuidade. E aí, mais uma vez, lembrando para vocês, essas informações a gente também já falou na nossa última aula, mas é sempre relevante, é sempre importante que a gente possa reforçar e ratificar isso. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente lembra dos gases, né, que formam a nossa atmosfera, 78% é o nitrogênio, tá? 21% seria o oxigênio. E 1% apenas estaria aí dentro o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, o argônio, que é um gás nobre, aí entra todos os gases nobres, o vapor de água, tá? E outros gases. E a gente vai agora tentar, de uma forma mais plausível possível, mais tangível, próximo da nossa realidade, metabolizar, gerenciar essas ideias que são tão relevantes para o nosso saber, para que a gente tenha aquela emancipação crítica e reflexiva. Lembre-se de uma coisa, a gente está querendo sair daqui do reino da necessidade para o reino da liberdade, para que a gente possa fazer inferências que transformem a minha vida, que eu seja um agente de transformação da sociedade. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí eu vou dar primeiro ênfase a quem? Ao ciclo do nitrogênio. Por quê? Lembra-se, se você observar aquele gráficozinho que está na forma de pizza, a gente sabe nada mais nada menos do que 78% da nossa atmosfera é feita de nitrogênio. E como vocês sabem, a maioria dos animais, majoritariamente, eu posso dizer que não conseguem fixar o nitrogênio. E aí você pode estar se perguntando, então, Aprígio, como é que a gente faz para fixar esse nitrogênio, já que a gente não teria essa competência biológica, essa competência orgânica de fazer essa fixação? A gente vai entender a partir desse olhar, a partir do quê? Do ciclo do nitrogênio. Então, você vai... Alguns organismos, como bactérias essas que ela tem a capacidade de pegar essas bases, essas substâncias nitrogenadas e justamente pegar esse gás nitrogênio e fazer com que ele fique apto a ser absorvido por eles e automaticamente serem absorvidos pelas plantas. E aí a gente vai ter, pelos vegetais em geral, e aí a gente vai ver que tem uma relação muito íntima com essa ideia, a amônia, os nitritos, os nitratos, para daí sim isso estar apto a ser absorvido pelos vegetais, e os vegetais dentro daquela perspectiva da cadeia alimentar vão sendo consumidos no decorrer dessa cadeia trófica e chegando até nós. Então a gente tem, de certa forma, uma maneira de fixar esse nitrogênio. A partir de que perspectiva? Eu não consigo fixar, você não consegue, os animais em geral não conseguem fazer isso. Mas ela comem, ou seja, nós teremos que comer alguém ou alguma coisa que consegue fazer isso. E majoritariamente quem é que faz isso? Os vegetais. E lembrando
que existe uma relação mutualística, simbiótica, né, com as bactérias, entre bactérias e vegetais, para que isso possa ocorrer. Então, vamos embora para que a gente possa entender isso aqui. Produção, abre essa imagem aí. Volta para o próximo slide novamente, só para enfatizar. Por que é tão importante a gente entender essa importância que tem, né, o nitrogênio para o nosso ambiente? Primeiro, a gente só tem aminoácidos, a gente só tem proteínas e ácidos nucleicos, que é DNA e RNA, por causa do nitrogênio. Então, só por essa informação, gente, já vale a pena a gente ver a grande importância que o nitrogênio tem para a vida biológica, para a vida como a gente conhece, né? E aqui peço até perdão a vocês pela minha redundância, né? Para a vida biológica. Se eu estou falando de vida, automaticamente a gente subentende que é algo que está ligado à questão biológica. Mas eu acho que é relevante, sim, a gente entender que essa relação de coisas que são inorgânicas estão o tempo todo dialogando com aquilo que é biológico, com aquilo que é orgânico. Então, é muito relevante a gente sempre ter esse intercâmbio, gerenciar essas ideias de uma forma que a gente não separe, que a gente perceba que está tudo intrinsecamente envolvido. Esse mundo inorgânico com esse mundo orgânico. Então, a existência dos dois se dá a partir dessa relação muito auspiciosa e harmoniosa. E aí eu vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide. Então, gente, como eu estava falando então para vocês aqui, para a gente ficar bem metabolizado essas informações, é interessante também eu reforçar isso aqui. A nossa atmosfera hoje tem uma quantidade de oxigênio que é ideal para a vida como a gente conhece. Até porque, gente, o oxigênio ele tem uma forte característica que é de ser um agente oxidante. E essa ação oxidante, essa ação de produção de radicais livres, seria nocivo para o nosso organismo. Então, de certa forma, até esse percentual que a gente tem hoje do gás oxigênio, ele também é ideal para a vida na Terra como a gente conhece. E aí, produção, por favor, o nosso próximo slide. E aí, eu queria falar agora um pouquinho justamente do vapor de água e do CO2. O vapor de água, gente, eu queria destacar para vocês, porque também ele tem uma relação íntima também como regulador térmico e também para manter uma umidade relativa do ar, ideal também para essa manutenção da vida. Mas eu não posso deixar também de falar para vocês sobre a questão do CO2. O CO2 ele tem uma relação íntima com uma coisa que é muito boa para o nosso planeta, que mantém também o nosso planeta apto e que garanta a vida, que é o efeito estufa. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, gente. O efeito estufa ele não é algo ruim, o efeito estufa é algo bom. O problema não está no efeito estufa, o problema não está diretamente com os gases de estufa. Por quê? Em termos de manutenção, o CO2, que seria o principal gás estufa, ele sempre manteria uma relação muito saudável com o ambiente. Por quê? Por causa de um processo que a gente chama lá do ciclo do carbono, que está associado ao chamado carbono biogênico. O problema não está nesse carbono, o problema está no carbono que a gente chama de carbono geológico, o carbono que ele deveria estar lá preso em um ambiente que não seria utilizado pelo homem, mas pela ação do uso dos combustíveis fósseis, pela ação do uso dos hidrocarbonetos, o desmatamento, a própria queima das florestas, faz com que esse carbono que deveria estar preso seja liberado para a atmosfera, a ponto de gerar um desequilíbrio desses gases. E não posso deixar aqui de ressaltar para vocês que tem um outro gás que eu também tenho que chamar a atenção, que é o metano, tá? Também é um gás estufa, mas majoritariamente que tem um grande protagonismo seria o dióxido de carbono, tá? Então, vê como isso é importante você começar a entender essa ação humana, essa relação do homem com o ambiente e como isso impacta para a nossa história de vida. Até porque, gente, só para você não ter dúvida da importância do efeito estufa como algo benéfico, como algo positivo, se a gente não tivesse o efeito estufa da maneira que a gente tem de forma natural, a gente teria um período de glaciação, ou seja, a gente teria temperaturas abaixo de 50 graus Celsius. Hoje, por causa do efeito estufa saudável, a gente tem uma temperatura em média de 15 graus Celsius. Mas lembrando que devido à ação do homem, principalmente quando a gente vê essa ação antrópica do homem a partir da Revolução Industrial, você percebe claramente uma oferta muito mais exacerbada que o próprio planeta não tem como gerenciar isso de uma forma que seja o quê? Que seja equilibrada.
de uma forma que dê a oportunidade do próprio planeta se recuperar. Então gera o que a gente chama de aquecimento global. Aí sim, o efeito estufa exagerado, gerando o fenômeno do aquecimento global, é que é negativo. Próximo slide, produção. E aí, eu queria só reforçar para vocês como seria, na verdade, essa questão que envolve o efeito estufa. É mais ou menos como se fosse uma estufa mesmo, como se fosse uma greenhouse. A gente tem lá o Sol, que vai justamente através dos raios infravermelhos, né, e outros raios também, como o próprio raio ultravioleta, mas os raios infravermelhos, vai gerar o quê? Vai fazer com que essa superfície da Terra esquente. Boa parte desse calor, ele seria dissipado, ele seria o quê? Levado novamente para o espaço, mas com esse cobertor, entre aspas, que impede com que esse calor não vá ser disperso, não vá ser o quê? Levado para o espaço. Então ele se mantém como se fosse um cobertor quentinho, para manter a nossa temperatura ideal. Então, o efeito estufa ele é relevante para a vida na Terra como a gente conhece. Sem esse efeito estufa, fatalmente a gente não teria a vida na Terra como a gente conhece. Mas o que acontece, gente? Mais uma vez aqui, reforçando e ratificando. Com uma ação antrópica, que é a ação do homem, o que é que a gente faz? A gente faz com que esses gases estufas fiquem tão exacerbados, fiquem tão exagerados nesse ambiente, que faz com que a gente tenha uma retenção desse calor de forma gigantesca. Eu já falei em outra aula, mas eu vou mais uma vez aqui reforçar. 2016 foi considerado o ano mais quente de todo o processo de quantificação e de controle que é feito pela sociedade científica. 2016 foi considerado o ano mais quente da história do nosso planeta. Mas existem estimativas que dizem que 2021 está indo para justamente superar essa marca de 2016. É o que os cientistas chamam de piroceno, tá? Que é um período que é extremamente quente. E como eu digo, a gente sente isso na pele. Produção, o nosso próximo slide, tá? E aí, falar um pouquinho mais assim, para vocês entenderem qual é realmente o impacto que o aquecimento global ele promove para o nosso planeta, né? A nossa casa, o nosso ambiente que a gente deve preservar com tanto carinho. Primeiro, alguns fenômenos meteorológicos, alguns fenômenos climáticos, como furacões, alguns fenômenos como a desertificação é um exemplo disso, o próprio degelo das calotas polares que vão levar o quê? Ao aumento do nível do mar, e aí vai causar as chamadas enchentes, sem falar do próprio processo que a gente falou agora mesmo, desse piroceno, desse processo de aumentar a temperatura média do nosso planeta. Então, só por essas informações, gente, a gente já percebe como essa é uma temática que é extremamente relevante. E eu saber disso e ter esse olhar crítico, repito, gente, reflexivo, é para justamente te dar repertório intelectual e arsenal intelectual para que você mude seu comportamento. Para quê? Para que você possa ter consciência da importância de como é relevante cuidar do teu planeta. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui é um mapeamento que foi feito pelo o IPCC, que seria justamente uma entidade internacional, né, intergovernamental, que faz com que ele faz um levantamento das chamadas mudanças climáticas. E aí vê que coisa interessante, isso aqui são dados, para você ter ideia, da década de 1880, essa seria mais ou menos a nossa realidade de como estaria esse calor, né, esse efeito estufa. E veja agora quando foi feito esse levantamento em 1980. Como você já percebe claramente, se você parar para analisar, aumenta essa imagem aí, produção, só para eles poderem vislumbrar com muito mais propriedade. Faça a comparação para você ver como o efeito estufa está muito mais intensificado, ele está muito mais turbinado, ele está muito mais bodybuild. Você percebe claramente só observando esse material aí. E aí é um levantamento, claro, que a gente tem levantamentos mais recentes, mas esse aí é um levantamento que você percebe como era a realidade do nosso planeta em 1880 e agora em 1980. Ou seja, em 100 anos, você percebe claramente como foi maximizado, como foi otimizado esse efeito. Produção, nosso próximo slide, por favor. E aí, só para reforçar aí, a gente vai falar agora um pouquinho da camada de ozônio. A importância que a camada de ozônio tem em proteger, né, contra os efeitos dos raios UVA, UVB e UVC. E eu queria chamar a atenção para vocês, gente, do raio UVA. Porque esse raio UVA, quando você pensar em teratomas, pensar em câncer de pele,
lembre que ele é o grande responsável por esse problema, tá? Só para vocês terem ideia, gente, e aí eu vou pedir para a produção voltar aqui comigo, eu vou chamar a atenção de vocês nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é só para vocês entenderem. Abre de novo aí, produção, para poder eu explicar essa imagem. Quando você fala da camada de ozônio, ela só consegue absorver, impedir que haja a incidência deletérica nociva para o nosso organismo, apenas 5% é absorvido desse raio UVA. O restante, gente, ele literalmente ele vai cair no nosso planeta, ou seja, ele vai atingir a nossa crosta terrestre, ele vai atingir a região onde a gente se encontra. Então, quando a gente fala de um raio ultravioleta que é nocivo para o nosso corpo, lembre-se sempre do UVA. Mas quando eu falo já do UVB, ele também causa problema, mas para você ter ideia, a camada nossa de ozônio, ela consegue absorver 95%, ou seja, 95% é impedido de nos afetar diretamente. E quando eu falo da UVC, é 100% a nossa camada de ozônio consegue absorver, consegue impedir que tenha uma incidência direta com o nosso planeta. Então, volta comigo aqui, produção. Então, a gente já percebe como essas informações são importantes. Porque quando a gente fala os raios ultravioleta, a gente divide em esses três momentos. E você lembrar que o mais nocivo para o nosso corpo seria o UVA. O UVB é perigoso? Sim. Mas a gente pode perceber que a gente só tem apenas, da incidência dele, apenas 5%. Já do UVA, 95%. E quando a gente fala do UVC, pode dizer que 100% a nossa chamada camada de ozônio impede. Produção, o nosso próximo slide. E aí, é um panorama para que vocês possam ver aqui nesse painel aqui, para vocês terem ideia, o chamado buraco da camada de ozônio. E a gente vai aprofundar esse assunto no decorrer do nosso caminhar aqui, tá? E você vê aqui em 2014 quanto é que estava, tá? Isso aí são imagens que são tiradas dos Árticos, se não me engano aí, da Antártida. Então, quando a gente percebe aí 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E aí eu vou pedir para você, gente, foi visto recentemente que houve uma diminuição extremamente relevante e considerável desse buraco da camada de ozônio, principalmente aqui, ó, em 2019. Mas aí os cientistas ainda não entraram em um consenso para dizer por que isso está acontecendo. Claro que pode ser por causa de vários movimentos de preservação, do uso de algumas substâncias menos nocivas que não teriam relação direta para a destruição da nossa camada de ozônio, tá? Então, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão conseguir, talvez, compreender esse panorama aí e essa relação. Mas é muito bom a gente ver como historicamente existe esse monitoramento, porque isso faz com que a gente possa ter estratégias e planejamentos para justamente tentar minimizar esse impacto que é extremamente nocivo para a vida na Terra quando a gente fala do buraco da camada de ozônio. Então, não esquece dessa informação, se liga, que a gente já aprofunda um pouquinho mais sobre ela. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí, gente, como é formado a camada de ozônio? A formação da camada de ozônio é simples. Ela se forma a partir do oxigênio, tá? Como vocês sabem, o oxigênio, ele é chamado, que a gente chama de... é uma molécula diatômica. E já o ozônio é uma molécula que a gente chama de triatômica. Mas elas são formadas apenas por átomos de oxigênio, tá? Então, tem aqui, ó, eu tenho aqui, como vocês percebem aqui, a molécula de oxigênio, que é o O2, ela vai sofrer uma descarga elétrica. Nesse processo isso é um processo natural, viu, gente? Aí ela vai justamente se separar em átomos de oxigênio. Esse átomo de oxigênio vai se agregar justamente vai se agregar a uma molécula de oxigênio e a outra molécula de oxigênio, formando o que a gente chama de quê? Do ozônio. O ozônio, gente, ele é extremamente importante para a vida na Terra. Mas aonde ele se encontra hoje, que é justamente na região ali da chamada estratosfera, ele tem que estar ali mesmo. Por quê? Porque o ozônio, gente, se ele estivesse no nosso ambiente, ele seria extremamente nocivo para o nosso corpo, porque ele é tóxico. Veja só o fato dele ser formado a partir de 3 átomos de oxigênio já muda o comportamento físico-químico e a relação dele com a nossa saúde. E queria lembrar para você, gente, como isso tem uma relação importantíssima com o oxigênio. Não esquecer desse detalhe, tá? Espero que vocês tenham aqui metabolizado isso, compreendido isso, tá? E aí você pode voltar a essa imagem, mais uma vez, ver a explicação, porque isso aqui, gente, todo esse movimento, lembre-se, é feito para você. Então não esquece desse detalhe. Por favor, produção, nosso próximo slide. E aí,
A gente entrou naquele momento fofo, cuti-cuti, que mais uma vez eu vou aqui insistir. É um momento que deveria ter uma musiquinha, mas a produção não quer fazer isso, né? Aquele momento fofo, aquele momento cuti-cuti. Você precisa saber. Momento, você precisa saber. Então, gente, o que é que o nosso momento você precisa saber vai chamar a atenção de vocês hoje? É exatamente sobre os chamados CF6, que é o chamado clorofluorcarbono, tá? Que é, na verdade, o quê? Uma substância, uma molécula, uma espécie química que ela interage com a molécula de ozônio, fazendo com que ela seja destruída. Ela se transforma em outra coisa, que não é mais ozônio. Então vai o quê? Gerar um comprometimento dessa camada que é tão importante. Na verdade, ele é como se ele acelerasse um processo que naturalmente aconteceria. Porque, gente, esse processo está o tempo todo sendo o quê? Sendo destruído, mas sendo automaticamente renovado pelo aquele processo que a gente mostrou anteriormente. E aí, se você quiser rememorar isso, é só voltar como é que forma-se lá a camada de ozônio a partir do oxigênio, aquela coisa toda, a presença de uma descarga elétrica, aquele processo que vocês viram. Mas aqui o que acontece? Esse processo da própria destruição, dessa transformação dessa camada de ozônio novamente em oxigênio, é um processo natural, mas que o próprio planeta continua fazendo com que volte, ou seja, saia daquele estado de formação de ozônio para oxigênio e de oxigênio para ozônio, vai tendo esse movimento. E aqui ele acelera de tal forma, de tal maneira, que não dá tempo do planeta, né, do próprio sistema natural do nosso planeta, recuperar isso. Por isso se torna algo nocivo, por isso se torna algo que é extremamente preocupante. Por quê? Imagina, o que na verdade ocorre para que isso se manifeste? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para ficar mais palatável, ficar mais visível essa informação. E aqui, gente, eu queria só para que vocês entendessem, em 1986, esses aqui são os países que emitiam ou que faziam uso dos chamados CF6. Mas, meado desse período, houve um chamado Tratado de Montreal, onde vários países, em torno de 140 países, ratificaram o não uso e a diminuição gradativa até zerar o uso dos chamados CF6. Então, esses dois painéis, esses dois panoramas, só para vocês entenderem que, em média, no mundo, a gente tinha mais de 1 milhão de toneladas dessa molécula sendo liberada e aí, consequentemente, destruindo a camada de ozônio. Porque o que destrói, na verdade, gente, é o que faz com que esse ozônio interaja com o CFC é por causa do cloro. Só para vocês terem ideia, gente, um átomo de cloro, ele é capaz de fazer o processo de transformação desse ozônio para oxigênio, ou seja, separar esse ozônio e aí fazer com que ele se transforme em oxigênio, na ordem de 5 vezes 10 elevado à oitava. É uma coisa gigantesca, só para vocês terem uma ideia. E aqui eu queria que vocês, produção, abre mais uma vez a imagem aí. Eu queria que vocês observassem, ó, países como Estados Unidos, Japão, Itália, o próprio Brasil está ali, se vocês tiveram cuidado de observar a antiga União Soviética, tá? Esse período aqui é um mapa que vocês podem ver, é na época que ainda existia a União Soviética, que hoje é a Rússia, era um período aí da Guerra Fria. Mas quando você já pega aqui, ó, veja o número de países hoje que ainda usam, em 2006, desculpa. Você pode ver que ainda tem países que usam, mas você já percebe claramente, o próprio Estados Unidos já teve um impacto comparado com o que ele fazia lá na década de 80 para agora, né? Você já vê que há uma diferença gigantesca. Veja como esse tipo de movimento ele é extremamente relevante e auspicioso para uma preservação do nosso planeta. E aí eu vou explicar para vocês como é que esse CF6, né, os clorofluorcarbono, o clorofluorcarboneto, fazem com que essa camada de ozônio seja destruída. Vamos ver a reação química, como é que isso acontece. Por favor, produção, vamos lá para o nosso próximo momento. Então tá aqui, ó. Os raios ultravioleta ou até mesmo a descarga elétrica faz com que esses CF6, ou chamado carbono, fluocloro, clorofluorcarbono, vai ocorrer o quê? Você vai separar um átomo livre de cloro. Esse átomo livre de cloro, ele vai se agregar a quem? Vai interagir com o ozônio, fazendo com que o ozônio arraste, sequestre um átomo de oxigênio. E depois disso vai ficar ali, ó, a molécula de oxigênio. Formou-se aqui, ó, essa molécula aqui e formou-se essa outra molécula. Aqui deixou de ser justamente o ozônio. Por quê? Porque o cloro vai lá e como se fizesse isso mesmo, gente. A analogia é essa, sequestra, retira. Só que ele faz isso de uma forma tão rápida a ponto do nosso planeta não conseguir de forma natural fazer com que isso seja revertido. Por isso o grande problema e o grande levantar das entidades governamentais, porque aqui tem envolvimento, gente, socioambiental,
envolvimentos geopolíticos, tem tudo a ver com um ambiente de quê? De que nós estamos vivendo na mesma casa. Então, todos nós somos responsáveis por esse movimento. Então, fica aqui, gente, essa dica, fica aqui essa informação, como é importante a gente ter isso muito bem construído e como a gente pode, de certa forma, impactar essas decisões que são governamentais, mas que têm impacto social, ambiental e também, por que não dizer, econômico. Vamos lá, produção, por favor, o nosso próximo slide. E aqui, gente, só um pequeno resumo, como vocês viram, na nossa aula, a gente falou dos chamados, dos gases, né, que tem na nossa atmosfera. Lembrando a você, a composição do ar, 78% é nitrogênio, oxigênio corresponde a nada mais nada menos do que 21%, e eu vou pedir para a produção abrir para poder justamente ficar fortalecido na mente do nosso aluno. O gás carbono, que vocês sabem que tem uma importância gigantesca para o efeito estufa, o perigo é o excesso, mas lembrando que esse gás carbônico, por isso que é importante a gente lembrar que a gente não pode desmatar, a gente tem que fazer o quê? Reflorestamento. Por quê? Porque os vegetais, por excelência, são grandes sequestradores desse carbono. Lembre-se, gente, o que vai movimentar futuramente as questões geopolíticas e econômicas é o chamado economia com menos carbono. Lembre-se dessa informação, economia com menos carbono. E aí vem entrar ali os gases nobres, o vapor de água, né? Também vai estar envolvido aí, porque vai ter também uma relação também para manter o quê? Um equilíbrio térmico do nosso planeta ideal para a vida. Produção, por favor, nosso próximo slide. E aí são as nossas referências bibliográficas, para que você saiba aí. Produção, abre aí para poder os nossos alunos visualizarem. Vem aqui para mim, produção, e nos coloca aí o nosso próximo slide. E aí, gente, para a gente não fugir da nossa regrinha, aquela regrinha básica, cuti-cuti, lembre-se, gente, que essas informações elas têm uma importância gigantesca para a tua história de vida. E eu não posso aqui jamais deixar de reforçar aquela ideia, que é quase, repito, é quase como um mantra. Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um abraço enorme para vocês. Tchau, tchau.